Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. A tela inicial tem fundo azul claro e na parte superior o símbolo do Poder Judiciário, ao lado o texto na cor branca, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ao centro, um texto na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. No rodapé da tela, os símbolos de 4 selos, diamante, CNJ de qualidade, recebidos pelo Tribunal, além de 3 selos diamante, da Transparência Pública, o selo ISO 9001 e o selo Linguagem Simples. Agora na tela um homem branco de cabelos grisalhos que usa terno e gravata. Ele é Roberto Nascimento, diretor de Cerimonial e Relações Públicas do TJGO. Ele está no palco do Auditório José Lenar, local amplo onde estão servidores e servidoras para participarem do evento do Dia Internacional da Mulher do TJGO. No rodapé da tela, do lado direito, está o lugar reservado aos tradutores de Libras, que fazem a interpretação em tempo real. Ele inicia a cerimônia e, na sequência, aparecem imagens mostrando todo o palco, com 7 cadeiras que vão sendo ocupadas pelos participantes da mesa diretiva. No palco, também um telão ao fundo. Damos início à solenidade do Dia Internacional da Mulher. Tempo de cuidar, criar e reconhecer. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leandro Crispim. E Luciene Camargo. Luciene, por favor. Esposa do presidente, primeira dama do Poder Judiciário. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Marcos da Costa Ferreira, corregedor-geral da Justiça. O excelentíssimo senhor desembargador Anderson Máximo de Holanda, corregedor do Foro Extrajudicial. Excelentíssima senhora desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, ouvidora do Poder Judiciário Goiano. Excelentíssima senhora desembargadora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira. Convido a ilustríssima Vanessa Oliveira Alves, diretora de Gestão e Pessoas deste tribunal. Registro as presenças ilustres. Desembargadora Laura Bueno, obrigado pela presença. Desembargadora Roberta Nasser Leone. Doutora Lídia de Assis Souza, juiz auxiliar da presidência, ouvidora substituta da mulher. Doutora Jussara Cristina Oliveira Lousa, juiz auxiliar da presidência. Doutor Reinaldo Dutra, juiz auxiliar da presidência. Doutora Soraya Faguri, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Dr. Marcos Vinícius Alves de Oliveira, juiz auxiliar de Corregedoria. Neila Machado, esposa do desembargador Marcos da Costa Ferreira. Obrigado, Neila, pela sua presença, mais uma vez. Rosângela Ramos de Alencar, vice-presidente do Cine Justiça, representando o Cine Justiça. Obrigado também pela presença. Registro a presença do Dr. Rodrigo Leandro da Silva, diretor-geral do Tribunal de Justiça. Em seu nome, saudando todos os diretores, diretoras, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Também saudando todos os juízes e juízas substitutos em 2º grau. Bem, senhoras e senhores, vamos ao hino nacional brasileiro.
gentileza, vamos às cadeiras. A todos que estão assistindo via YouTube, canal oficial do Tribunal de Justiça, as comarcas, servidores, servidoras, magistrados, todos nosso muito obrigado que estão participando à distância. Para a abertura desse evento, o senhor presidente, desembargador Leandro Crispim. Agora na tela, o desembargador Leandro Crispim, presidente do TJGO, homem branco, calvo, que usa terno e gravata, e fala direto do púlpito para fazer a abertura oficial do evento. Meu cordial boa tarde a todas e todos. Prazer muito grande estar aqui hoje, comemorando o Dia das Mulheres. Quero aqui cumprimentar a Luciane Camargo, primeira-dama. Cumprimento o desembargador Marques da Costa Ferreira, corregedor-geral, desembargador Anderson Mas, corregedor do foro, extrajudicial, desembargadora Sandra Regina, ouvidora do Poder Judiciário. Cumprimento aqui a desembargadora Carmeci Rosa, colega de Câmara, longa data, trabalhando juntos na Câmara Criminal. Excelentíssima senhora desembargadora Laura Bueno, um prazer imenso, presença. Colega Roberta Nasser Leone também, prazer imenso, presença. Cumprimento aqui a Vanessa de Oliveira Alves, diretora de gestão. E no nome da Vanessa, eu cumprimento todas as servidoras, servidores que estão aqui presentes neste ato. Senhoras e senhores, magistradas, servidoras e colaboradoras do Poder Judiciário de Goiás, este encontro é, antes de tudo, um momento de reconhecimento. Reconhecimento às mulheres que fazem o Tribunal de Justiça de Goiás funcionar todos os dias nas salas de audiências, nas unidades judiciais, nos gabinetes, nas diretorias administrativas e nas equipes técnicas que lidam diariamente com situações humanas complexas. A presença feminina na estrutura do judiciário goiano é expressiva e vem crescendo nos espaços de decisão. Dados institucionais demonstram que, em 2025, houve um crescimento de 16% na participação feminina em comitês, comissões e grupos estratégicos do tribunal. Durante a atual gestão, 230 mulheres passaram a integrar instâncias estratégicas, com o ingresso de 55 novas participantes. No âmbito da magistraturas, contamos atualmente com 186 magistradas em exercício e 41,94% delas ocupam funções de direção, coordenação ou presidência de colegiados. Além disso, 70 magistradas exercem a direção de foros em todo o nosso estado de Goiás. O Tribunal de Justiça de Goiás compreende que a equidade de gênero não é um tema periférico. Trata-se de um compromisso institucional que envolve ambiente de trabalho respeitoso, oportunidades de liderança e políticas judiciárias voltadas à proteção das mulheres. Nesse sentido, o Decreto Judiciário 4.963, de 2025, institui a política de incentivo à liderança feminina no âmbito do Poder Judiciário de Goiás e consolidou a Carta de Compromisso pela Paridade, voltada à promoção da igualdade em eventos institucionais, cursos, nomeações e contratações. Esse movimento de incremento de participação feminina dialoga com a preocupação permanente do Judiciário goiano com a proteção das mulheres. A campanha Protege e Julga, por exemplo,
estabelece o julgamento de processos de violência doméstica e feminicídio no prazo máximo de 1 ano e prioriza a concessão de medidas protetivas em até 24 horas. O tribunal também exige que empresas contratadas para a prestação de serviços terceirizados reservem ao menos 5% das vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica, ampliando oportunidades de autonomia e de recomeço. Nossa atuação envolve igualmente prevenção e formação. A Coordenadoria da Mulher, em funcionamento desde 2018, articula redes de proteção, capacitação institucional e projetos de conscientização como o programa Educação e Justiça, Lei Maria da Penha nas escolas, que leva informação e reflexão para estudantes do ensino fundamental. Outra frente importante é o projeto Flores de IP, iniciativa voltada à proteção e ao acolhimento de magistradas, servidoras e colaboradoras do judiciário, que enfrentam situações de violência doméstica. Reconheço que ainda existem desafios no caminho da igualdade plena de oportunidades e de respeito às mulheres. Por essa razão, reafirmo o compromisso pessoal e institucional de assegurar que o Tribunal de Justiça de Goiás seja um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e aberto à participação das mulheres em todos os espaços da instituição. Registro a minha gratidão às magistradas, às servidoras e às colaboradoras que alicerçam com inteligência, dedicação e responsabilidade o funcionamento da justiça em todo o estado de Goiás. Meu muito obrigado a todas, que o florescimento das mulheres continue a iluminar os caminhos do judiciário goiano. Registro a presença do desembargador Alexandre Cafuri, doutora Maria Cristina, juiz substituto em grau, doutora Yara Márcia Franzoni, também está aqui presente, juiz de segundo grau, obrigado pela presença. Bem, senhoras e senhores, com a palavra, o desembargador Marcos da Costa Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça. Agora na tela o desembargador Marcos da Costa Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça, homem de pele clara, de cabelos castanhos, que usa cavanhaque e está vestindo terno e gravata azuis. Boa tarde a todas e aos todos que aqui estão também, não como intrusos, mas como certamente adeptos de uma causa muito maior. E começo as minhas palavras dizendo para vocês que eu sou um homem abençoado por Deus. Eu tenho uma mãe que tem 95 anos, está conosco até hoje, que me deu 2 irmãs, uma delas já na pátria espiritual, a outra aqui conosco ainda, que me deu uma esposa, companheira, amante, amiga, companheira, confidente, que me atura há mais de 40 anos, que me deu 2 filhas e que me deu 3 netas. A minha vida é repleta de mulheres e por isso eu sou um homem feliz, muito feliz. Feliz e reflexivo, ao pensar o porquê da realidade dessas coisas que acontecem até hoje, com a falta de respeito pela mulher, enquanto o ser humano que ela é exatamente idêntica ao homem, a não ser tirando as suas funções sexuais. E quando a gente reflete sobre isso, a gente volta lá no passado. De quem foi o pecado capital que o livro de Gênesis fala? Eva. Eva que pegou a fruta e deu para Adão. Certamente que a época da Escritura, jamais se diria que a culpa é do homem. Aliás, a mulher é fruto de uma costela do homem.
E a costela é o espaço que tem menos carne no corpo. E vejam, não, mas a discriminação vem daí para cá. E em algumas nações ainda fundamentalistas religiosas, a mulher não passa mesmo de um objeto, que não pode nem sequer se trajar como pretenda. Não pode estudar, ela está limitada à vontade do marido e à procriação, que é para o motivo pelo qual ela veio. E nós, colonizados que fomos por europeus, e cosmopolita que somos, de receber pessoas do mundo inteiro, entendemos estar numa face civilizada da Terra, na face mais evoluída da Terra, no caminho talvez de maior progresso, de melhores pensamentos e que nos levam à igualdade. Mas se nós refletirmos sobre os direitos civis das mulheres no Brasil, nós veremos que talvez não somos tão evoluídos como pensávamos. Basta lembrar que a mulher só teve direito a voto em 1932, quando já estava em vigor o Código Civil de 1916, que foi tido como uma obra de arte em matéria jurídica, por trazer elementos que até hoje são presentes, são claros, são profundos, e que tratava a mulher como um tipo de apêndice do homem. O Código Civil não permitia à mulher sequer trabalhar fora, sem que o marido permitisse. Não permitia a ela a administração dos bens próprios, e nada daquilo que pudesse significar algum tipo de independência. O homem era o cabeça de casal. Ele que decidia onde era o domicílio do casal. E mais do que isso, ele tinha o que hoje nós reconhecemos como poder familiar sobre os filhos, ele tinha o pátrio poder. Só o homem que determinava a vida dos filhos. E a mulher não podia absolutamente nada. E, depois de muita luta das mulheres, em 1962, nós tivemos a edição de uma lei que, à época, era extremamente comemorada, que era o Estatuto da Mulher Casada, que permitia às mulheres sair da condição de semi-incapazes, como elas eram consideradas, passando a poder trabalhar fora, administrar seus bens particulares. Em 77, nós tivemos a lei do divórcio, que reconheceu a mulher também como um ser humano, e isso foi um grande achado. E nós chegamos a 1988, quando a nossa Constituição, no seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, no inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E, ao menos na legislação, nós chegamos nisso. E isso foi completado pelo Código Civil de 2003, que aí sim já tirou aqueles preconceitos e acabou com o pátrio-poder e tornou o poder familiar e disse que as decisões têm que ser tomadas em conjunto. Mas será que isso resolveu o problema das mulheres no Brasil? E aí que nos vem o desespero, aí que nos vem a preocupação. Porque o Brasil é o 5º país no mundo em número de feminicídios. Só perde para Guatemala, para a Colômbia, perde para o Panamá, para a Rússia, e aí chegamos nós, na nada honrosa posição de sermos o 5º lugar em mortes femininas por feminicídios, e não mortes femininas. Não é qualquer homicídio que tem uma mulher no polo passivo, mas é a morte por feminicídio, por questão de ódio, por questão de não respeitar a condição dela de ser mulher. Tanto que, em números do CNJ, no ano passado, nós tivemos a média de uma morte violenta de uma mulher por feminicídio a cada 6 horas. 4 mortes por dia. Por quê? Porque se rebelaram contra a propriedade que os homens têm sobre elas. Se rebelaram contra a sua falta de liberdade de poder trabalhar, de poder trabalhar. E veja só o que é isso, né? A mulher já tem uma jornada tripla, quádrupla. Ela é obrigada a trabalhar para poder sustentar seu filho, porque muitas vezes o pai prefere outros investimentos do que manter a própria família. E quando ele separa da mulher e casa com outra, os filhos que ele tem com a outra passam a ser imediatamente seus filhos. E os do lar anterior são simplesmente desprezados. Responsabilidade da mulher, ela que cuide.
E eu me lembro que nessa mesma solenidade do ano passado, eu fiquei profundamente emocionado e cheguei a pedir desculpas. Pedir desculpas por tudo aquilo que os homens faziam com as mulheres. E até hoje eu tenho vontade de pedir essas desculpas, porque eu também sou homem, apesar de não tentar fazer nada disso que os demais fazem. Mas não adianta eu tentar me desculpar por uma culpa que não é só minha, e que, em verdade, não vai resolver o nosso problema. E, na comemoração do Dia das Mulheres de 2026, eu gostaria de fazer diferente. Eu gostaria de robustecer alguma coisa que nós já fizemos aqui hoje pela manhã, que foi assinarmos um termo de compromisso de buscarmos a valorização da mulher, buscarmos o respeito a ela na sua acepção mais pura, buscarmos preservar a sua vida, a sua segurança, a sua dignidade, enquanto ser humano igual aos homens que elas são. E proponho agora para nós fazermos um verdadeiro pacto, um pacto de enquanto um poder da República, que muitas vezes é o único capaz e a última palavra sobre diversos problemas que acontecem na nossa nação, de defendermos a mulher com unhas e dentes, porque mudar leis é um processo complicado, mas é muito simples. O Congresso vai lá, aprova, o Senado aprova, a lei é promulgada e nós temos uma nova lei. Mas mudar consciências, mudar atitudes, mudar pensamentos é um processo muito mais longo, mas que, se nós, por acaso, não começarmos a enfrentá-lo, jamais nós teremos uma situação. Então, o que eu queria conclamar ao Poder Judiciário como um todo, do seu presidente, até o servidor mais humilde, mais modesto que nós podemos ter aqui, para que, enquanto judiciário, a experiência nos mostra que a impunidade é o melhor convite que há à reincidência, para que, enquanto judiciário, nós sejamos muito mais firmes, muito mais duros, no sentido de apenar aqueles que, de uma forma ou de outra, cometem algum tipo de violência contra a mulher. Assistindo o jornal, antes de vir para cá, durante o almoço, saiu a notícia de um rapaz que, por violência doméstica, tinha sido preso. 3 dias depois que foi solto, foi lá e tacou fogo na casa da mulher, querendo matá-la queimada. Se, por acaso, ele tivesse ficado mais tempo preso, se tivesse mais rigor contra ele, ele não teria a possibilidade de ter feito isso. Como tantos outros reincidem e matam, porque se não é minha, não é de mais ninguém, como se uma mulher a propriedade fosse. E se nós não reagirmos, e se nós não formos firmes, e se decretarmos verdadeiramente medidas protetivas efetivas que garantam à mulher a possibilidade de sobreviver, nós não chegaremos a lugar nenhum. E ainda eu conclamo a todos, porque não somos todos nós que julgamos, mas todos nós somos seres humanos. E todos nós temos a obrigação de, enquanto integrantes do Poder Judiciário, não nos calar um só segundo sequer contra qualquer tipo de discriminação, seja de raça, seja de credo, seja de cor, seja de sexo. E não calarmos também nunca, mediante a qualquer afronta que tenha aos direitos das mulheres. E, para isso, é necessário que nós paremos de normalizar o que é absurdo. Nós paremos de pensar que a mulher foi estuprada por culpa dela, porque ela estava com um vestido muito curto, ela mostrava muito seu corpo. Ora, que tipo de animal é o homem que não é capaz de ver outro seu semelhante sem agredir porque ele se veste dessa ou daquela forma? Nós chegamos a um absurdo de culpar uma mulher que dizem ter sido infiel ainda durante o casamento, porque o marido foi lá e matou os 2 filhos e depois suicidou. Culpa dessa vagabunda. Por que ela foi trair? E se assim fosse, quantas mulheres já teriam matado seus filhos, porque os homens traem 1000 vezes mais que a mulher. E nem por isso alguém acha que é normal, quando uma mulher agride um homem, dá nele uma facada, ou se protege, ou de qualquer forma. Então, jamais nós podemos admitir como corretas situações que são absurdamente vexatórias e que acabam por não permitir que as mulheres possam exercer a sua cidadania, o seu direito de existir, de trabalhar, de ter lazer, de ser feliz. Ser feliz. A mulher
tem uma vida desregrada é uma galinha. Um homem tem uma vida desregrada é um garanhão. É uma maravilha. E pensem vocês, nós já tivemos no nosso direito positivo a possibilidade de se anular um casamento civil por erro essencial contra a pessoa do outro, quando o marido descobria que a mulher tinha sido desvirginada antes de se casar. E o homem certamente tinha que ter uma experiência vasta para chegar e dizer, olha, eu sou o garanhão, você não pode ser a galinha. Que Deus nos ilumine nessa jornada que nós temos e que nós sejamos capazes de efetivamente não admitir, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de atitude que não condigua com o respeito à dignidade do ser humano mulher, porque eu, como homem, digo, é um ser humano infinitamente melhor que eu. Muito obrigado. Registro a presença da doutora Vanessa Estrela, juiz auxiliar de Corregedoria. Obrigado, Vanessa. A doutora Stefane Fiuza, juíza do 2º grau, lá no TRE, desembargadora Stefane Fiuza, ouvidora da mulher do TRE. Obrigado pela presença. Também registro a presença, senhor presidente, da Major Landim, da Polícia Militar, que é ajudante chefe adjunta do Gabinete Militar, representando o coronel da Benha. Obrigado pela presença. E também da Ana Paula, major do Corpo de Bombeiros, aqui no Tribunal de Justiça. Obrigado pela presença. Capitã Ediane, ajudante de ordem do senhor presidente. A sargento Guidan. Hoje as mulheres serão homenageadas, pode ter certeza, também por esse chefe cerimonial. E todas as mulheres aqui presentes, ND, chefe de gabinete do senhor presidente. Bem, senhoras e senhores, com a palavra, desembargador Anderson Máximo de Holanda. Aparece agora na tela o desembargador Anderson Máximo de Holanda, corregedor do foro extrajudicial. Homem branco de cabelos grisalhos e que usa terno azul escuro e gravata na cor marsala. Buscar ar aqui, viu, gente? A pneumonia eu vou falar, não é fácil, não. Mas eu não poderia jamais deixar de trazer um recado carinhoso da corregedoria, neste momento tão especial. Então, quero desejar uma excelente tarde a todos, a todas. Dizer que ouvi atentamente a fala que o nosso presidente nos trouxe, demonstrando claramente a preocupação do Poder Judiciário, presidente, primeira-dama, em trazer a equidade, o respeito, a valorização da mulher. Isso é muito claro, é uma política que a gente percebe a olho nu, né, a alegria, né, que temos de perceber quadros tão valorosos que integram a gestão e que fazem, né, Vanessinha, né, essa gestão se tornar uma referência em nível Brasil. O desembargador Marcos, né, meu amigo, meu irmão, que fazemos a gestão das corregedorias juntos, nos trouxe, né, a gravidade do momento e a discussão tão importante para todos nós, de feminicídios, de números, né, de conquista de direitos e ainda de absurdos que enfrentamos na sociedade. Eu quero dizer e fazer uma breve reflexão. Por mais que algumas pessoas nos digam, mas a família é uma instituição falida, eu não gosto dos meus parentes, mas quando a gente fecha o olho e reflete, nós nascemos de quem, gente? Todos nós, querendo ou não, nós tivemos um núcleo em que nascemos de uma mãe, é isso? Eu, nas minhas palestras, gosto de brincar assim, não é uma mãe? Então, nós nascemos de uma mulher, não é? Então, a nossa vida, estarmos aqui, podendo, todos nós, no nosso ambiente de trabalho, deixar florescer a nossa competência, lá na nossa base foi uma mãe, foi uma mulher, foi aquela que renunciou, foi aquela que abdicou horas, dias, para que a gente pudesse aqui estar. Por isso que o nosso coração sempre deve germinar gratidão. Eu tive uma consulta longa esse final de semana, eu levei um livro que há muito eu queria lê-lo, e confesso que foi tão demorado que eu li praticamente a metade, e eu queria trazer um pouquinho dessa história que me comove muito, que é a história de Joana d'Arc. Não sei se vocês conhecem, mas nos idos de 1429, aquela camponesa que tinha 17 anos, que não sabia ler e escrever, numa França falida, totalmente doente, em que a Inglaterra tomava conta e faltava assumir Paris,
ela começa a perceber e ouvir vozes celestiais dizendo que ela seria responsável para construir o exército e manter a França unida e manter a grande França em pé. E ela sai do campo e narra, o livro narra com detalhes, é um livro de Leon Denis, que narra com detalhes, despedindo com emoção do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, e tinha aquela certeza que ela não mais retornaria a Dom Remy, que era o distrito em que ela residia naquela época. E ela assim o fez. E o livro narra com detalhes que aquela menina de 18 anos, à época da batalha, com o seu comportamento, a sua autoridade moral, a sua condução, não tinha um homem sequer que a via com os olhares sexuais de atração, porque ela tinha uma conduta moral acima de qualquer, questionamento. E ela liderou o exército francês e fez a boa resistência, e hoje nós sabemos quão importante essa França é para todo o mundo. Então, poucos sabem, poucos às vezes conhecem a história, talvez, dessa mulher jovem que iniciou todo esse processo com 17 anos. Mas por que contar isso, Anderson? Para que falar isso nesse evento? Para dizer que nós mudamos a sociedade não apenas com a fala, nós mudamos a sociedade com os nossos exemplos. E vocês nos dão os exemplos diários de renúncia, de amor, de dedicação, de superação, de esforço, de jamais reclamar pelos obstáculos. Vocês, mulheres, nos trazem essa verdade diária para que a gente possa se motivar e fazermos, tanto do Poder Judiciário, quanto desse mundo que nós queremos que seja um mundo melhor, um mundo que precisa de mais paz, um mundo que precisa de mais respeito, um mundo que precisa realmente ser um mundo que se valorize mais, e nós precisamos muito de vocês, mulheres tão especiais, que permitam isso a todos nós. Não desanimem, mulheres, vocês estão mudando o mundo, vocês fazem parte desse processo. A Bíblia fala que o escândalo é necessário, mas ai daquele que o trouxer. Então, escândalos são necessários, dores são necessárias, para que possamos levar burilamento ao nosso planeta e ao nosso coração. Às vezes as dores são necessárias porque elas se transformam em dores pedagógicas, para que a gente possa aprender com elas. Tudo está certo para Deus, até mesmo esse momento maravilhoso que nós estamos tendo aqui, para que a gente possa sair mais motivado. Nós não vamos mudar o mundo, jamais, mas sem sombra de dúvidas, através do nosso esforço, do suor de cada uma, da dedicação de cada uma, nós vamos fazer a nossa parte. Parabéns. O dia 8 é apenas um dia, mas todos os dias, de fato, são dias de vocês que trazem tantas alegrias a todos nós. Excelente evento a todos. Nós vamos ouvir a seguir a nossa primeira-dama do Poder Judiciário, responsável pelo social deste tribunal, mas antes, quero fazer um convite a todas as mulheres aqui presentes. Amanhã, a Assembleia Legislativa, Alego, às 15 horas, no plenário da Assembleia, será prestada uma homenagem a Luciene Camargo com a comenda Berenice Teixeira Tiaga. Ela merece todo o nosso carinho. Vamos ouvir Luciene Camargo. Alô. Agora na tela, a primeira-dama do TJGO, Luciene Camargo, mulher de pele clara, cabelos castanhos claros e que veste conjunto de roupa no tom verde claro. Boa tarde, pessoal. Vai ser meio complicado dizer alguma coisa depois de tantos maravilhosos discursantes, né? Vai ser meio complicado. Vocês me perdoem se, por acaso, não for à altura. Mas eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Agradeço a DGP, que uma colaboradora de sempre, e que a gente faz as coisas juntos, e o resultado é esse auditório maravilhoso aqui. Senhor presidente, autoridades presentes, magistradas, servidoras e todas as mulheres que nos acompanham. A palavra que inspira este encontro guarda uma imagem muito delicada, que é
Florescer. Não é por acaso que todo esse salão foi decorado especialmente para vocês. Florescer sugere beleza, sugere vida, sugere abertura. Entretanto, na natureza, as flores não surgem em terreno fácil. Elas atravessam o frio, atravessam os frios das estações, resistem ao vento, encontram espaço entre as pedras e, ainda assim, abrem para a luz. A história das mulheres possui algo dessa mesma força. Em muitas partes do mundo, e também em nosso país, a realidade feminina ainda carrega marcas profundas de violência, desigualdade, misoginia e invisibilidade. 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, por razões associadas à sua condição de mulher. Milhares enfrentam violências dentro da própria casa. Muitas trabalham fora e ainda carregam quase sozinhas o cuidado da casa, da família e dos filhos. Ainda assim, as mulheres continuam, elas florescem. Florescem na ciência, florescem na educação, florescem na magistratura, florescem na vida pública. Hoje, eu quero homenagear as mulheres aqui presentes, as mulheres que nos assistem. Na verdade, eu quero homenagear todas nós. E farei isso lembrando 2 trajetórias. Duas trajetórias muito especiais, que tornam esse florescimento possível para muitas outras. Entre elas está a história da desembargadora Carmeci. Desembargadora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira, a quem dirigimos uma especial homenagem nessa tarde. A caminhada da nossa homenageada na magistratura começou em 1976. Sua primeira comarca foi Piranhas. Aos 24 anos de idade, em um tempo que a presença feminina na carreira era rara, exigia coragem cotidiana. À época, apenas uma mulher integrava o Tribunal de Justiça, a desembargadora Marília Jugman. Uma juíza que, aos 24 anos, solteira, em sua primeira comarca, um acesso, provavelmente, numa estrada de terra, onde o prefeito, o promotor, o delegado eram todos homens. Uma menina que dormiu numa pensão, que tinha que dividir o banheiro externo, e hoje é esse exemplo para todos nós. Ao longo de 50 anos de magistratura, construiu uma vida profissional caracterizada por integridade, equilíbrio e profundo respeito à justiça. Durante mais de 2 décadas, conduziu o Tribunal de Júri de Goiânia com autoridade, serenidade, conquistando o respeito dos colegas e profissionais do direito. Em 2012, passou a integrar o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tornando-se a 6ª mulher a alcançar a corte. Desembargadora Carmeci, histórias como a sua honram a todas nós e nos lembram algo essencial. Quando uma mulher floresce em terreno difícil, o solo se torna mais fértil para as que virão depois.
Nesta tarde, esse reconhecimento alcança também outra trajetória construída dentro dessa instituição. Refiro-me à colega e servidora Tatiana Ribeiro Franco, psicóloga, mãe de 2 filhos e integra o tribunal por 2 décadas. Há 8 anos, Tatiana atua como assessora técnica em psicologia da divisão interprofissional forense e a do SEJAI, na Corregedoria Geral da Justiça, contribuindo para o trabalho interdisciplinar que alicerçam muitas decisões sensíveis no sistema de justiça. Em sua trajetória recente, Tatiana enfrentou um câncer de mama, uma experiência que altera profundamente a forma como se olha para o tempo, para o corpo e para a própria vida. Tatiana, sua presença aqui amplia o sentido desse encontro, pois nos lembra que o florescimento feminino se expressa de muitas formas na magistratura, no serviço público, na vida familiar e social, e, principalmente, no espaço mais íntimo de uma mulher. Um lugar onde nascem os sonhos e germinam os caminhos da vida. Nesse Dia Internacional da Mulher, eu desejo a todas as mulheres, assim como as nossas homenageadas, que possam florescer com suas múltiplas cores, talentos e possibilidades. Desejo que a sociedade avance na construção de um tempo em que florescer deixe de ser um ato de resistência e se torne simplesmente uma forma natural de viver. Que esse dia não chegue tarde, que esse dia não custe a chegar. Muito obrigada a todos e muito obrigada por estarem aqui. E, neste momento, a Luciene Camargo presta homenagem às 2 ilustres pessoas que ela citou. Primeira homenagem à desembargadora Carmeci. Desembargadora Carmeci, esse aqui é um carinho de todas nós, porque, pelas palmas, eu imagino que todos gostariam de prestar essa homenagem para a senhora. E ela merece. A Luciene também presta homenagem a Tatiana Ribeiro Freire Franco, da Divisão Interprofissional Forense. Tatiana, da mesma forma, você é uma guerreira. Lá na frente. Parabéns. Lu, lá na frente para tirar foto. Lá na frente. Aí. Isso. Junto com a advogada Carmeci, fazer uma foto às 3. E eu convido a Maria Nilva, da divisão, para prestar homenagem a Luciene Camargo Lu. No centro, por favor. Para a nossa primeira-dama, em nome da Divisão de Acolhimento, por nos representar tão bem enquanto mulheres. Luciene,
há tempos não tínhamos uma primeira-dama tão atuante, tão solista, tão dedicada como você. Parabéns, e em nome dela, a Divisão de Acolhimento acolhe todas as mulheres aqui presentes. Teremos a seguir a exibição de um vídeo institucional. Olho nas telas. Na sequência, é exibido um vídeo institucional. Foi a decisão de acreditar que eu podia ir além. E meu início no Tribunal de Justiça, claro que foi de muitos desafios. Foi escolher adotar uma postura mais proativa, ter aquele olhar de dono, de zelo, é querer sempre o melhor para todos e atingir o nosso objetivo final. Num período em que eu fui servidora efetiva desse Tribunal de Justiça por 6 anos, e nesse período também assessorei alguns juízes e desembargadores. Eu observava a retidão de caráter, a dedicação e o compromisso com a entrega eficiente da prestação jurisdicional de cada um desses magistrados. E aí eu tive a certeza de que eu queria ser juíza, assim como eles. Optei por trazer uma decisão profissional, mais de cunho acadêmico, que foi a iniciativa de ingressar no mestrado no ano de 2024. Eu entrei aqui como da limpeza, aí depois dessa empresa eu passei para copeira, aí de 3 meses minha chefe chamou eu para trabalhar de garçonete. Quando decidi cursar Direito e iniciei minha caminhada no Tribunal de Justiça de Goiás, eu não imaginava quão longe eu poderia chegar. Houve desafios, mas também houve muito crescimento. É uma gratidão imensa de pessoas maravilhosas que me ajudaram no crescimento profissional. Impactou significativamente na minha atuação jurisdicional, em olhar os casos submetidos com mais sensibilidade, com mais cautela. Eu falo para você que eu sou feliz de estar trabalhando de garçonete, amo minha profissão. Quando uma mulher decide avançar, ela não caminha sozinha. Ela fortalece, ela encoraja e abre caminho para as outras. Eu reverencio a cada uma que fez história no tribunal. Com firmeza de propósito e com convicção, nós podemos alcançar, os nossos objetivos e com leveza, com sensibilidade, com humanidade, que isso é próprio da mulher. Antes de encerrar a primeira parte e desfazer a mesa, nós vamos ouvir 2 músicas. Vamos receber com carinho a Laís e o Denis. Laís e Denis. Vamos aplaudir. Tu já conhece o Denis, né? Denis é o bombeiro tocador. Boa tarde a todas. E eu digo a todas mesmo. Pois o dia é muito especial, muito mais que especial. Enquanto a gente arruma aqui, eu vou falando. E vindo para cá, alguém me questionou, falou, mas não foi ontem? Eu confirmei, foi ontem, é hoje, é amanhã, todos os dias, porque vocês são muito mais que especiais. Com vocês, Laís Silva. Boa tarde a todos. Vamos cantar algumas músicas aqui. E uma delas é em homenagem a todas as mulheres que se fazem presente aqui nesta tarde. Palavras não
Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Por tanto que eu te queria, perto nunca bastava, e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus, rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Na minha mão, na minha mão. Beleza, Denis, Laís. Olha, o Denis, nós vamos fazer uma foto com as autoridades, o povo aqui. Em seguida, na segunda parte, eles continuam cantando, tudo bem? Beleza. Senhor presidente, vamos fazer uma foto com todos aqui. Depois a mesa desce aqui, fazer uma foto com todos, de cima para cá. E vamos encerrar a primeira parte. E, na sequência, tem o pessoal da Patrícia, Robertinho, dando sequência a este evento. A foto aqui primeiro. Agora, as autoridades vão descer, desembargador, fazer a foto como foi de manhã. Todos aqui. E todos vocês ficarem em pé, por gentileza, vai fazendo aqui a foto, pegar todo mundo. Pedir aqui as esmagadoras, ficar mais perto, os juízes auxiliares, a nossa futura esmagadora Maria Cristina, ficar mais próximo aqui. O doutor Roberto Leone, ficar aqui também. Isso, todo mundo virado para cá. Todo mundo para o palco. Doutora Laura, Roberto Leone, juízes, Marquinhos, filho da desembargadora Cabeci. Você, mulher,
que sonha em crescer, ser alguém nessa vida. Você é mulher, enfeitos de amor e paixão onde pisa. Você é mulher. Presidente, a todos, obrigado. Fiquem em seus lugares para dar sequência a este evento. Canto princesa de beleza rara, seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Você, mulher, que sonha em crescer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, encanto de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto princesa de beleza rara. Seja como você for. Pessoal, o evento ainda não encerrou. Se vocês puderem ficar sentadas, por gentileza. Você chegou a hora, sua vez especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show. Agora na tela aparece um homem jovem, branco, de cabelos castanhos, que usa óculos, calça preta e camisa de gola polo na cor preta, com detalhes brancos. Ele anuncia o início da roda de conversa, com a participação de 3 mulheres no palco. Boa tarde a todos, especialmente as mulheres. Cumprimento também aquelas que assistem esta solenidade ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça no YouTube. Peço a atenção de todos que, por gentileza, possa se acomodar para dar continuidade a este evento. Dando sequência à programação deste evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas, iniciamos agora a roda de conversa intitulada Diálogos entre Vozes e Vivências Femininas. Para compor este momento de diálogo e reflexão, convidamos a excelentíssima desembargadora do Tribunal de Justiça de Goiás, Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira. A senhora puder compor, por favor, a este palco. Também convido a servidora da Corregedoria, Tatiana Ribeiro Franco. Palmas, por gentileza. E para conduzir a mediação desta roda de conversa, convidamos a servidora e psicóloga do Centro Educacional Infantil do Tribunal de Justiça, Thaísa Moiana. Convido a todas para ocupar os seus lugares, por gentileza. E neste momento eu passo a palavra à mediadora Thaísa Moiana. Alô. Boa tarde a todas e a todos que se fazem presentes. É uma honra poder conduzir esse momento. Boa tarde, desembargadora. Boa tarde, Tati. A nossa roda, que se intitula Diálogo entre Vozes e Vivências Femininas, ela foi pensada para que nós possamos ouvir histórias reais, histórias de enfrentamento, de conquistas, de superação,
como forma de reforçar o nosso lugar, a nossa importância, a nossa relevância na história do judiciário, enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Então, eu quero agradecer a presença de todos e que a gente possa ter uma conversa que seja leve, inspiradora e transformadora. Eu vou começar as perguntas para a desembargadora Carmeci, como foi justamente homenageada hoje, né? A desembargadora Carmeci ocupou o lugar da magistratura como a segunda mulher no estado de Goiás. E eu comentava que muito me admira ser contemporânea da segunda mulher que ocupou o cargo de magistratura em Goiás. O quanto é recente a nossa luta, o quanto é recente a nossa conquista desses espaços. E eu queria convidar a desembargadora para que a senhora compartilhasse conosco quais foram os principais desafios quando a senhora começou, como a senhora enfrentou esses desafios para estar aqui hoje acompanhada de tantas outras mulheres. Boa tarde para todos e todas. Bom, essa pergunta é uma pergunta que, assim, cada uma de nós, né, temos a nossa história de enfrentamento. São enfrentamentos que não coincidem, né? Podem parecer, mas não são exatamente iguais. Na minha história, eu tenho que remontar a mulheres antes de mim. Porque, para eu estar na magistratura há mais de 50 anos, outras mulheres me inspiraram. E mulheres que, muitas vezes, no silêncio, elas eram inspiração. E as minhas avós, minha mãe, principalmente a minha mãe. E, assim, foi um tempo em que eu, exatamente, era praticamente uma adolescente. Eu não tinha saído da casa dos meus pais. Eu saí da casa dos meus pais para uma comarca. E para uma comarca em que mulher não tinha qualificação nem para ser diretora de colégio. A mulher dirigia o colégio, mas, legalmente, era nomeado um homem. A mulher fazia a tarefa de diretora, mas era um homem que tinha qualificação para ser nomeado. Então, assim, foi nesse contexto que eu saí da casa dos meus pais para uma comarca. Mas tem um dado muito importante que eu gostaria muito de registrar aqui nesse momento, que até me emociona muito, é que homens também fizeram parte desse momento de decisão para eu ocupar um cargo de poder. Porque o cargo de poder ele é muito, muito mais difícil de ser enfrentado na minha idade. E quando eu passei no concurso, eu tinha passado em outros 2 concursos, um na Justiça Federal e outro na Justiça do Trabalho e na Magistratura de Goiás. E aí eu pensando muito bem como é que eu iria contar para os meus pais, ou como é que eles iam decidir comigo, porque eu estava ainda dependendo da decisão deles, né, da autorização deles, para eu tomar minha decisão. E eu não esqueço de forma nenhuma que o meu pai é que me orientou. E a orientação do meu pai é um exemplo um exemplo de homem na vida de mulher. Então, é muito importante os exemplos de homens na vida de mulheres. E esse é um ponto que eu gostaria muito de contar, porque eu cheguei no meu pai, ele ia muito para a fazenda, e a gente, e ele era muito reservado, a gente tinha conversas com ele, mas assim, não era
não era assim, sempre que ele era muito calado. Então, quando eu passei nos concursos, eu cheguei nele e falei, pai, eu tenho que tomar essa decisão aqui, o que o senhor acha que eu devo fazer? Aí contei para ele, eu tenho essa opção, essa outra opção e essa outra opção. E ele foi muito direto e falou para mim assim, você escolhe a profissão que você não tem um chefe homem do seu lado. Numa época assim, de valores machistas, né, e que nós estamos ainda desconstruindo isso, até hoje vamos continuar desconstruindo, eu falei, pai, mas se eu for escolher para ser juíza, eu tenho que ir para o interior, pai. Ele falou assim, um dia você vai ter que sair daqui de casa. E aí, essa hora que chegou. Então, eu tenho certeza absoluta que foi difícil para ele falar isso para mim. Muito difícil. Como é que você... E ele me levou na comarca. E ele e a minha mãe me levaram na comarca e me deixaram na comarca numa pensão. A pensão não tinha tranca na porta. Eu escorava a porta com a minha cama. E eu vou contar uma coisa que eu já até fiz, assim, até propósito de não revelar, mas é uma coisa para a gente estar falando de superação, de enfrentamento. O banheiro era do lado de fora da casa, no quintal, e é pensão, né? Pensão, e era pensão que passava forasteiros, né? E que passava gente estranhas. E todo mundo que morava na pensão eram homens. E eu chego lá e meu pai deixa eu lá, com a minha mãe, e vão embora no mesmo dia. Eles não ficaram comigo nenhuma noite lá. E quando eles foram embora, eu senti a orfandade. Eu senti que eu era órfã. E ainda tem um episódio, até eu cheguei lá no dia da comemoração da Revolução, 31 de março. E a cidade estava parada, era feriado, porque antigamente, dia 31 de março, era feriado nacional. E aí, eu me apresentei para o prefeito. Tá bom, eu me apresentei, olha só, eu chegar sem uma ajuda, e aí eu fui me apresentar para a prefeitura fechada, avisar para o prefeito que eu estava lá para assumir. Ele veio, eu me apresentei a ele, e aí eu falei, eu quero conhecer a delegacia. Eu já tinha conhecido o fórum, né? Eles abriram o fórum para eu entrar, e eu fui para a delegacia e cheguei lá, o delegado não estava. Aí ele falou assim, não, mas ele deve estar por aí. Aí nós saímos no carro do meu pai e nós fomos, encontramos um carro aberto, uma carroceria aberta, e um homem só de short, com a caminhoneta cheia de mulheres, porque lá é uma região de rio, né? É uma região, Piranhas tem o rio Piranhas. Então, era o delegado com essa carroceria de caminhoneta, com esse tanto de mulheres vestidas de roupa de rio, de praia. E aí ele veio, né, o prefeito falou, vou apresentar a juíza da comarca. Aí, quando eu olhei para aquela situação ali, eu fiquei assim, meio impactada, constrangida demais, porque eu acho que nem na minha pior expectativa eu tinha imaginado alguma coisa parecida. E era o delegado que ia trabalhar comigo naquela situação. Aí, posteriormente, foram muitas situações assim, difíceis que eu tive que passar, porque a prefeitura estava ocupando a casa do magistrado.
a casa do magistrado. Eu pesava 50 quilos, gente. Era um fiapo de pessoa. E aí o prefeito, eu falei, olha, eu preciso da casa. O prefeito olhou para mim, ele imaginou assim, olha, uma pessoa que acaba de chegar aqui quer tirar a prefeitura da casa, mas a casa era do magistrado. E aí ele falou, mas eu não tenho para onde levar a prefeitura. Eu falei assim, olha, isso é um problema que o senhor vai ter que resolver. Porque eu fiquei na pensão 1 mês, né? 1 mês. E aí ele falou, não, amanhã eu desocupo, amanhã eu desocupo. Então, eu fiquei nessa condição durante mais de mês. Aí, um dia, eu resolvi tomar uma atitude. E aí, tomei uma atitude, eu fiz um ofício, entreguei para o oficial de justiça, falei, leve esse ofício lá para o prefeito. E fala para ele que eu dou 24 horas para ele desocupar a prefeitura, porque senão eu estou indo embora. Aí, numa época em que ele não poderia sofrer, porque era ano de eleição, ano de eleição 1976, era ano de eleição municipal, e ele não poderia perder a autoridade que ia conduzir a eleição lá. Então, como eu dei 24 horas para ele, e eu continuei trabalhando no fórum. O fórum era, junto com as casas, que hoje não é mais igual, né, doutora Luciene, que foi lá agora, já não é mais nesse modelo, e a casa do juiz era no meio da praça. E por que a casa do juiz era no meio da praça? É porque a sociedade ficava fiscalizando a casa do juiz, não tinha nem muro. A casa era exposta. Aí eu pensei assim, agora como é que eu vou fazer? Se ele não se mudar da prefeitura, eu tenho que ir embora hoje, porque eu falei para ele que eu ia embora hoje, eu vou embora hoje. E aí estou lá trabalhando, fazendo as minhas audiências lá, e quando eu saí do fórum, eu olhei para a casa, que era bem em frente, o caminhão da mudança estava carregando os trens da prefeitura. Para falar a verdade, eu nem sei para onde levaram, porque ele não tinha para onde levar. Acho que tinha uma cerealista, e aí acho que eles levaram a prefeitura para lá, para essa cerealista lá, e desocuparam a casa. Então, esse tipo de enfrentamento é muito difícil você imaginar que você vai passar por isso. Então, nós, mulheres, nós temos que imaginar que nós estamos numa caminhada, passando por essa fase que nós estamos aqui. Muitas fases já vieram antes, e muitas fases virão. Nós já viemos de uma fase que nem servíamos para ser números. A gente não era contada como número. Não contava nem criança e nem mulheres. Só contava homens. Então, imaginar que nós viemos de uma época, geração que eu nem sei qual, mas que não servíamos para ser números. Então, nós tivemos que chegar aqui superando, numa construção que não acabou. A gente vai continuar construindo. Outro fato também, até agora, nesse ano, agora, daqui 2 meses, eu estou aposentando. Até a doutora Luciane perguntou se eu estava preparada. Falei, eu acho que eu estou mais preparada para sair do que para entrar. Quando eu entrei, a minha bagagem era muito pequena. Eu não tinha experiência com o direito, eu saí da faculdade, com menos de 1 ano de graduada, eu era magistrada. Então, a experiência com o direito, ela veio dentro do cargo da magistratura. Então, eu devo para a magistratura as fases que me antecederam. Dentro da magistratura, eu casei. Dentro da magistratura, eu tive meus filhos. Dentro da magistratura, eu
perdi filhos também, porque eu tive 3 perdas. E, então, dentro da magistratura, eu aprendi o que eu amadureci. Porque, na verdade, eu amadureci tanto que eu tenho situações que eu não tinha preparo de forma nenhuma para estar fazendo o que eu estava fazendo. Eu tive a legislação anterior, ela exigia que o casal, para se separar, ele tinha que, o juiz tinha que fazer uma audiência de conciliação e insistir para o casal se reconciliar. E aí a doutrina dizia, o juiz deve fazer o possível, para não dizer o impossível, para o casal se reconciliar. Eu não conhecia uma família de casal separado. Eu imaginava que vida fora do casamento não tinha possibilidade. Eu não sabia, eu não conhecia nenhuma família que teve a separação, porque eu vivi em assim, 2 décadas num ambiente que não tinha essa realidade. Eu vou fazer a audiência, né? E o casal na minha frente, eu era noiva, a aliança minha estava da mão direita, e aí eu insistindo, fazia tudo quanto era proposta que vinha na minha cabeça, para poder eles entenderem que não tinha lógica eles se separarem. E aí eu fui insistindo, e a mulher não queria separar. E era ele que queria separar. E ele insistindo, e ela insistindo, carinhando ele. E, não, bem, vamos voltar para a nossa casa. E aí eu continuava, né? Eu continuava pensando, não posso, eu vou ser uma fracassada aqui, uai. Primeira audiência de conciliação que eu vou fazer, eu não vou conseguir, uai. Aí ele olhou na minha mão, a gente estava bem perto, assim, aquelas mesas de escritório, que era de gabinete, mas era bem pequena, ele estava bem perto de mim. Pai, a senhora não é casada, não? Eu falei, não sou. Então, o que a senhora tem, o que a senhora sabe a respeito do que a senhora está falando? A senhora não sabe nada de vida de casado para poder dar conselho para nós aqui, ué. Eu quero separar e pronto, acabou. Então, era uma falta de experiência da minha parte, não só por causa da minha idade, mas também porque eu não tinha experiências. Então, hoje, eu até não preparei assim, um resumo de coisas que eu poderia ter trazido para ilustrar minhas superações, porque é demais. São muitas situações que eu posso dizer que eu só superei, talvez por milagres, por oração dos meus pais, que continuaram, e pelas minhas próprias também. E eu posso dizer que uma das maiores superações que eu tive foi da solidão. E eu posso dizer, porque aqui tem magistrados aqui também, magistradas, que o juiz ele é solitário. Ele pode estar num colegiado, mas ele é solitário. E eu fui experimentar essa solidão lá, na minha primeira comarca. E por quê? Porque o juiz, na hora que ele vai decidir, é ele e ele. Ele pode estar num colegiado, mas a decisão que é dele, ele vai pôr dentro do colegiado, mas ele está sozinho para colocar ali. Ele não vai dividir a responsabilidade na hora de decidir. E essa solidão, assim, posso dizer que ela foi muito doída. Ela foi muito doída, porque na minha família não tem profissional que pudesse ser um exemplo ou um recurso para mim, para eu ligar, olha, eu estou passando por uma situação assim, e como é que seria a solução melhor? Eu não tinha como. E, naquela época, tinha um rádio amador para comunicar, que era numa fazenda. Não tinha comunicação nenhuma, a não ser o correio.
O correio demorava uma semana para chegar, para levar e para trazer. E aí, uma das outras superações que eu tenho, até tenho esse meu caderno com as minhas cartas escritas, porque na hora da minha solidão eu pegava esse caderno, que esse caderno de brochura grande, que ainda era da minha faculdade ainda, e começava a escrever as cartas. E aí eu deixava o rascunho no caderno, passava limpo, colocava no envelope e levava lá no correio para mandar para o meu pai e para a minha mãe. Essas cartas, eu leio elas hoje, eu fico imaginando quanta emoção que eu tinha naquele momento de escrever, porque era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Era aquele momento de escrever a carta, de mandar. Eu lembro que meu irmão tinha uma dieta, que dava dieta para ele, e aí eu escrevi, olha, não deixa, na carta escrita, não deixa de dar isso nessa hora para o meu irmão. Coisas assim que a gente pensa que não vai perturbar a gente, né? Mas naquele momento, naquela solidão ali, eu ainda pensava assim, o que está acontecendo na minha casa, na casa, não é? Então, além de eu viver essa solidão, eu ainda preocupava como é que estava lá, que minha mãe devia estar deprimida, meu pai devia estar deprimido, como é que a rotina da casa estava andando. Então, eu não sei se eu estou ultrapassando o tempo, mas é muita experiência que eu fui trazendo aos poucos, né? Aos poucos. Quando meu filho nasceu, eu levei ele para a comarca, e no mês que eu levei ele para a comarca, ele estava com acho que uns 60 dias, e aí deu um surto de meningite na comarca. E aí, na hora que eu também não tinha experiência com doenças de criança. O meu filho era o primeiro neto da minha mãe. Então, não tinha filho na casa, não tinha bebê na casa, para eu ter experiência que ele pudesse morrer de uma doença que tivesse surto, né? Eu corri com ele para o hospital e falei, lembro até hoje, o médico chamava Vanderlei. Falei, doutor Vanderlei, eu quero vacinar meu filho. Ele falou assim, não, vacina de meningite é só com 6 meses. Aí, nesses dias, eu via os caixãozinhos de criança passando na porta da casa. Eu pensei, eu vou embora, eu vou largar tudo aqui e vou embora. Aí eu fui, realmente, eu vim de lá para cá com ele e vim no tribunal. Contei a situação que estava comigo, e aí surgiu uma hipótese de uma vaga na comarca de Petrolina, para eu sair de lá e não largar a magistratura e mudar de lá. Só que o presidente da época falou assim, não, mas essa vaga, ela já era uma época que não tinha critérios para remoção. Eu ia ser removida. Então, não tinha os critérios assim, já especificados para a remoção. E aí ele disse assim, não, a senhora não vai requerer. A senhora não vai requerer porque essa vaga ela já existe e o juiz já está indo para lá. Aí eu pensei, falei, olha, desembargador, eu vou fazer meu pedido e, se acontecer alguma coisa, o meu pedido é o segundo. E aí eu fui para a comarca, peguei as certidões, porque a única exigência era de que não tivesse processo concluso para ser removido da comarca. Cheguei na comarca, peguei as certidões de todos os cartórios, que não tinha processo concluso comigo, voltei para cá, fiz meu pedido, juntei as minhas certidões. E fui embora. Voltei para a comarca de novo, deixei o meu filho com a minha mãe. Parou de amamentar, e ele ficou com a minha mãe, e eu fui. E aí, tinha um radioamador numa fazenda,
esse dono dessa fazenda, ele tinha uma filha que fazia medicina com a minha irmã. E aí ligaram na minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe, para falar que eu tinha sido removida. E por que eu fui removida? Porque o juiz que ia para lá não juntou as certidões. Na hora da votação, os desembargadores disseram, não, a gente não pode aprovar uma remoção de alguém que não tem a documentação. Aí eu fui para lá, e aí essa colega da minha irmã ligou no rádio amador do pai dela, lá na fazenda. O pai dela mandou um carro lá na cidade para falar para mim que eu tinha sido removida. Então, assim, essas dificuldades, né, elas acontecem não só para a mulher, porque a região era uma região que não tinha o que tem hoje, né? O Estado hoje, o país, o mundo está muito instrumentalizado, que naquela época não tinha. Então, eu assim, não posso falar que eu seja um exemplo para as mulheres de hoje terem a garra que têm. Mas eu tenho certeza absoluta que na história delas tem os exemplos. Na minha casa, tive exemplo das minhas avós, das minhas tias, da minha mãe. Minha mãe, ela tinha um espírito de considerar, tinha 3 homens e 3 mulheres. Ela pegava as tarefas da casa, ela dividia as tarefas da casa. Ela dividia entre os homens e as mulheres. Tinha o dia do homem lavar as vasilhas, tinha o dia do homem lavar a casa, tinha o dia de mulher fazia comida, tinha o dia de homem fazia comida. Então, a minha mãe, ela tinha já ela era uma expertise na época, na vivência do que seria, né, o ideal para igualar, né, o homem e a mulher. Na verdade, o que hoje eu vejo, até falando hoje, tantas coisas bonitas foram faladas, mas eu vejo que o que tem dificuldade hoje para nos aceitar e nos respeitar é que, muitas vezes, o homem acostumou a nos definir. Os homens, nas décadas e décadas, e acho que séculos, aprenderam que a mulher não pode se definir. Quem define o que a mulher vai ser, o que define o que uma mulher vai fazer, o que define uma mulher que ela vai sentir ou que ela vai vestir, é o homem. E hoje nós nos definimos. Nós estamos aprendendo a nos definir. E isso é uma coisa que talvez dificulte para quem acostumou a nos definir. Então, a gente tem que entender também, eu acho que isso também é um papel da mulher. A mulher tem tantos papéis importantes e que ela não divide, não existe a possibilidade de dividir esse papel. É que ela é a maior educadora dos homens filhos. Elas é que vão, da mesma forma como minha mãe inspirava meus irmãos a fazer as coisas igual as mulheres faziam. Então, eu acho que, eu não posso dizer que eu fiz isso bem feito. Por quê? Pelo fato de eu ficar muito fora de casa, mas aquilo que eu pude fazer para inspirar meus filhos foi de respeito, né? Respeito para não ter a discriminação, para o meu filho ter uma família, e eu acho que eu fiz, de uma certa forma, eu fiz bem feito, porque meu filho até inspirou a profissão dele em mim. Então, eu acho que eu acho que para ele, a mulher que eu representava para ele, que represento até hoje, valia a pena seguir. Valia a pena seguir. Porque eu posso dizer que no estado de Goiás é o único juiz filho de juíza.
Não tem. Então, eu acho que nessa parte aí, eu acho que ele inspirou na maneira como eu queria que ele respeitasse, tanto que ele acreditou que valia a pena. Mas eu acho que nós, dentro da nossa casa, nossas possibilidades, nós temos que nos convencer de que essa oportunidade, né, que nós temos de fazer as novas gerações de dar motivação e exemplos de conversa. Eu acho que o diálogo é muito importante, porque não deixar, às vezes, o modelo ser passado pela mídia, pela televisão, pelo colega, talvez pela época, e o diálogo dentro de casa. Olha, eu quero também fazer um outro registro, que eu saí da minha casa com essa idade, eu nunca escutei uma discussão do meu pai e da minha mãe. Eu não vou falar que eles não discutiram, porque eu acho que deve ter discutido, só que eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu não sabia o que era um casal brigar. Eu não tinha ideia de que um casal pudesse dar um tapa um no outro, ou falar uma palavra dura com o outro. Então, isso, para mim, com certeza que era uma forma de ser educada. Então, da mesma forma, eu acho que os filhos que veem cenas em casa, eles depois reproduzem isso. Porque na formação que tem o caráter é formado com as experiências. Se tiver uma experiência de abuso, ele pode interiorizar aquilo e replicar. Então, nosso papel de mulher, além de profissional, nós temos que imaginar que essa oportunidade que nós temos de trabalhar as gerações, as novas gerações, é muito linda. Ela é muito difícil, não vou dizer que é fácil, mas o resultado é compensador. É muito compensador, porque o contrário, se nós, por acaso, não interiorizarmos a nossa missão de educadoras também, de educadoras dos nossos homens e das nossas mulheres também. Pra gente... Oi? Tá. Se nós não entendermos que as mulheres também precisam de entender o papel dessa nova geração, pode ser que haja uma descontinuidade aí. Então, é isso. E outra coisa que eu gostaria de finalizar é que, na minha profissão, eu tive uma esperteza. Aquilo que eu não consegui fazer, e eu estou terminando, que daqui 2 meses eu estou encerrando, eu estou deixando uma pessoa para terminar, para fazer. Se eu não fiz melhor, ele vai fazer melhor, viu? Ele vai completar. Ele vai completar. A missão está desafiada, está desafiadora. A fala da senhora me fortalece muito essa percepção, desembargadora, sobre a mudança, o espaço para a mudança, ela acontece nas pequenas atitudes, né? É dentro de casa, nas relações íntimas, nas relações de trabalho, onde a gente oferece o respeito, oferece o espaço, né? Me emociona muito quando a senhora traz o exemplo dos seus pais, né? Na construção dessa carreira, e de saber que a gente precisa fazer essa transformação no dia a dia, né? A gente começa dando voz, a gente começa respeitando, a gente começa encorajando as pessoas que nos são próximas. E concordo com a fala da senhora, que o que a senhora superou a gente não consegue imaginar, né? E hoje os desafios são outras etapas desse processo, mas que ainda persiste, a gente ainda tem muito a construir, né? Mas uma coisa que não muda nós precisamos começar com os pequenos passos, né? Com a nossa postura, com a nossa comunicação, dentro do ambiente de trabalho, nas relações familiares, na vizinhança. E é muito inspirador. Eu ficaria aqui a tarde toda ouvindo as histórias da senhora. Obrigada, viu?
Tati, a sua história é conhecida no tribunal como uma história de muita superação. E aí eu vou falar do meu lugar como espectadora dessa história, de muita união, né? Eu fui testemunha de quantas pessoas se sensibilizaram, quantas pessoas torceram por você, eu sou uma delas. E eu queria ouvir de você, na sua carreira enquanto psicóloga, né? Acho que em qualquer carreira não se passa despercebida uma vivência dessa, né? Não se passa sem se afetar. E eu queria saber como que a sua vivência do enfrentamento ao câncer impactou a sua visão de mundo, a sua visão no trabalho do judiciário. Que marcas hoje você traz dessa vivência? Quanto tempo? Tá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu quero, antes, agradecer a homenagem, me senti muito honrada aqui pela homenagem, representando cada uma das mulheres. E eu reitero realmente que essa homenagem ela é para cada uma, porque cada uma de nós traz histórias, traz dores, traz enfrentamentos, né? Eu passei por uma situação de câncer, mas eu sei que outras mulheres aqui, né, podem ter passado, e situações diversas, como a Luciene trouxe, sobre as estações da vida, né? Elas são estações. Então, uma coisa que me ficou forte, né, foi isso, assim, a gente faz planos, a gente acha que está no controle das coisas, mas, de repente, a gente descobre que não está no controle, né? E as coisas que eu aprendi veio muito com as perguntas que me enviaram logo com o diagnóstico de câncer. Porque ter um diagnóstico de câncer, vindo de uma família que já perdi familiares de câncer, foi, eu vou morrer, né? E agora, acabou tudo. Então, a primeira coisa, me veio duas perguntas, assim, o que eu vou fazer com o tempo que eu tenho e o que realmente importa. Então, espera aí, vamos, né, vou pensar daqui. É como, acho que, assim, tentando fazer uma comparação, porque na hora é um sentimento muito de medo, de pânico, mas é como se você estivesse num avião e aquele avião passasse por uma turbulência ali que você pensa o avião vai cair. E agora? Né? E claro que assim, você falou de pessoas, né? E eu queria resgatar justamente isso hoje. Tem muitas coisas assim para falar, mas o que eu queria resgatar hoje? Eu nunca me identifiquei com a frase "eu venci o câncer", porque eu não venci o câncer sozinha, né? Primeiro, acima de tudo, eu tenho certeza que foi Deus, pela misericórdia, pelas orações, por tantas pessoas que oraram, pelo meu clamor a Ele, né? Misericórdia, Senhor, deixa eu ver meus filhos crescer, né? Deixa eu ver meus filhos se formar, deixa eu ver. Acho que isso foi o que mais tocou meu coração. Os meus pedidos primeiros foram: deixa eu ver meus filhos crescer, né? O Senhor me deu filhos, me deixa estar com eles. E eu estava vendo, né? Aqui que coisa maravilhosa, assim, né? Poder falar para o filho, estar com filhos. E isso foi meu primeiro pedido, assim, para Deus, e o que eu clamava, a misericórdia. E a segunda coisa foi que, para mim, na minha experiência, Deus usou pessoas para me fortalecer. Então, eu não venci sozinha. Eu passei por muitas coisas que só eu passei. Mas eu passei porque eu falo que atrás de mim tinha um exército de pessoas. Tinha pessoas orando, tinha mulheres que me inspiravam. Né? Nesse tempo, tinha... Tem ainda esse no Instagram, chama Nossas Mamas, Nossas Histórias. E eu me lembro que o dia que eu... né, terminei de rapei os cabelos, porque já estava caindo. Estava tendo o evento ali aqui na Assis, do Outubro Rosa. E, quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu saí, assim, tinha perdido o cabelo e saí. Quando foi a primeira vez que eu encontrei, né, uma delas ali, são mulheres que passaram por câncer e que falam, né, para outras mulheres. Eu me senti tão fortalecida, né, pela voz de uma mulher falando que tinha passado por tudo isso. Outras mulheres, né, mulheres como a Maria Nilva, que no tempo ali nós trabalhávamos juntas, e ela e todos os outros, né, do nosso setor no tempo, ela capitaneou ali um mutirão, né, para pagar uma diarista para estar na minha casa. Então, na primeira quimioterapia, quando eu cheguei em casa, minha casa estava limpinha, cheirosa. Fora as orações, fora o chorar junto. E foram tantas pessoas que se levantaram, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu conhecia, pessoas que estavam longe, estavam perto,
mas que caminharam e me fortaleceram. Então, eu me sentia assim, quando eu estava caindo, né, emocionalmente falando mesmo, porque tinha dias que eu pensava, vou morrer, porque o maior campo de batalha é na mente, né? E nisso a psicologia ajuda. Mas quando eu olhava para os recursos da ciência, eu olhava para o meu médico, para as minhas médicas, e elas não falavam para mim, você vai ser curada, vai ficar tudo bem. Elas não podiam me garantir isso. Então, o que me fortaleceu foi espiritualmente mesmo, porque eu precisava controlar ali, né, os pensamentos na minha mente, os pensamentos ruins, negativos, mas o que eu colocava no lugar desses pensamentos? E é aí que vem a fé. E é aí que vem né, aquilo, não é só sobre você esperar que algo bom aconteça, é você realmente crer no que está além, no que não pode ser visto, né? Então, a fé e Deus, para mim, foi o principal, porque foi o que me fortaleceu. E as pessoas que caminharam comigo. E muitas coisas assim mudaram, né? O primeiro impacto que eu tive foi, nossa, as pessoas são boas. Porque a gente vive num mundo, às vezes, tão assim, tanta coisa ruim que você, às vezes, vai perdendo até a fé na humanidade. Parece que cada um está vivendo a sua vida ali. Mas, quando, nessa situação, eu me sentia assim, pessoas que eu não conhecia, me acordando de madrugada para orar por mim, pessoas me mandando mensagem, pessoas, né, fazendo coisas assim, estando junto ali. Que isso foi uma das coisas que eu lembro que me impactou. Nossa, tem coisa boa na humanidade, sabe? As pessoas são boas, as pessoas torcem umas pelas outras. E acho que muitas coisas assim foram mudando, né? Você perguntou da questão da mudança. Acho que as perguntas, elas me conduziram muito nisso. E a sensação que eu tive foi de ser transportada para outro mundo, assim mesmo, porque eu passei a viver a vida das pessoas que estavam enfrentando o câncer. E conheci mulheres, conheci histórias que eu falava, gente, nós estamos aqui, mas tem tantas pessoas, tantas mulheres lá fazendo quimioterapia, enfrentando. Eu me lembro de mulheres que eu cheguei em casa e eu orava e falava, Deus, misericórdia, mulheres há 10 anos enfrentando sofrimento, mulheres que, num câncer, elas ficam mais de 6 meses esperando um tratamento pelo SUS. E que, nessa espera, o meu tipo de câncer mesmo, se eu esperasse 6 meses, ele já teria virado uma metástase, porque era um crescimento rápido, agressivo. Então, assim, são tantas histórias, e acho que isso trouxe mais esse lugar da empatia, assim, né, com as pessoas, de ver esse lado bom das pessoas e de ver que nós não somos nada sozinhos, nada, nada. A gente precisa umas das outras. A nossa voz pode fortalecer, o nosso olhar pode fortalecer. A gente não caminha só. E, na verdade, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu enfrentei o câncer, mas não é por isso que as pessoas não morrem de outras coisas, né? E, às vezes, a gente vive a vida como se a gente não fosse morrer. Ou a gente passa a vida morto sem viver, também, né? Tem até aquele livro que fala A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e a doutora Ana Quintana, né, ela traz muito essa reflexão, assim, porque a gente dá mais valor no presente, na vida, no que realmente importa, quando a gente olha que um dia isso acaba, né? Que um dia isso tem fim. E aí, o que eu deixei, o que eu fiz, o que realmente importa? E aí, quando hoje eu já voltei, estou trabalhando, estou na minha vida, mas, às vezes, eu preciso voltar, e eu volto lá nas minhas anotações, e eu me reconecto com aquilo, porque eu não quero esquecer o que eu passei, eu quero lembrar, porque, lembrando, eu não caio nesse automatismo, nessa roda que gira sem parar que a gente vive. Acho que é isso. Patrícia, eu precisava de mais 1 hora, pelo menos, para ouvir essas histórias, né? Para a gente ficar aqui a tarde toda. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, a presença de quem está online, agradecer de coração a desembargadora Carmeci, Tatiana, a história de vocês. Quando a gente ouve, toca nesse lugar de que nós podemos, né? De que a gente contribui, que a gente faz diferença. E a sua fala, Tati, me trouxe lembrança de uma frase de uma música que eu gosto muito. Eu não vou falar o nome da cantora para não correr o risco de errar.
mas que ela fala: abafaram a nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Né? Nós estamos juntas nesse processo. E cada vez que uma mulher supera um desafio, né, conquista o seu espaço, impõe a sua voz, outras mulheres também conquistam o seu espaço. Outras mulheres também ganham. Né? A vitória de uma é a vitória de todas. O espaço de uma é o espaço de todas. E eu tenho certeza que vocês abriram espaço para muitas outras mulheres. De coração, muito obrigada. Obrigada a todas aqui presentes. E que a gente possa ter mais momentos com essa troca, com esse fortalecimento, que a gente leve essas histórias no coração. Obrigada. Muito a participação de vocês, cada depoimento, vocês são inspiradoras. Muito obrigado. Registro também um agradecimento especial a todas as comarcas do estado de Goiás que acompanharam este evento por meio da transmissão ao vivo. Nosso muito obrigado pela participação e presença de todos. Só um minutinho, meninas, que eu vou passar primeiro, antes de dar continuidade à solenidade. Gostaria de convidar a diretora da Divisão de Acolhimento e Ambientação Funcional, Patrícia Magalhães, para uma breve palavra para vocês. Agora na tela uma mulher branca de vestido verde água, de cabelos loiros e amarrados para trás. Boa tarde a todas e a todos os homens aqui que vieram homenagear as mulheres. É um prazer imenso. Foi pensado cada detalhe, né, dona Luciene, nossa primeira-dama, pensando para que vocês realmente se sentissem homenageadas e entendesse esse processo todo, esse florescer, essa proposta do florescimento, essas flores que vocês viram em todos os lugares, receberam essas flores, é para lembrar desse florescimento. Cada mulher decide, quando levanta, quando acorda cedo, nós tomamos a decisão de sermos a melhor versão que nós conseguimos ser. E junto com o Poder Judiciário, nós entregamos esse melhor e nós florescemos junto com essa instituição. Então, esse momento foi um momento pensado, calculado, com muito carinho, para que vocês recebam essa nossa homenagem. E para continuar, nós temos um espaço experiencial ali em cima, temos cafés temáticos, e o nome dos cafés são todos alusivos a mulheres que escolheram, a cada dia que decidiram pelo florescimento no tempo delas e na atuação delas. Então, nós pedimos que vocês continuem, que experimentem esses cafés e a cada degustação que vocês lembrem que nós fazemos parte dessa história com as nossas decisões. E se o Poder Judiciário está nesse florescimento, é porque nós fazemos parte dele com as nossas decisões e com os nossos posicionamentos diários. Parabéns a todas as mulheres e muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, dona Lu, obrigada. E passamos para o nosso momento experiencial lá em cima. É finalizado o evento. Fim da audiodescrição.